A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Acredito que você não chegou por aqui por acaso, tá bom? Então, se você chegou nesse vídeo aqui, saiba que tem uma palavra para liberar aí ao seu coração. Talvez você é uma pessoa que está passando por algum medo aí em alguma área da sua vida. Eu já quero te dizer que ter medo é normal, tá bom? Calma. O que não podemos deixar é que o medo nos vença. Então, seja lá qual for a área que você está passando, que você está com medo, eu queria ler um texto aqui com vocês que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo na ótica de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 25 até o verso 33. Vamos dar início à leitura assim, ó. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então eu quero dizer algo aqui. Preste muito bem atenção. Muitos que tentaram não conseguiram, mas os que conseguiram foi porque tentaram. Então você que está passando por essa situação, que talvez está com medo, eu quero dizer sobre essa história aqui que nós lemos na Bíblia, onde que muitos já conhecem, já ouviram falar desse texto. Na quarta vigília da noite ali, os discípulos estavam dentro do barco e Jesus não estava ali no barco. Mas de repente os discípulos conseguiram ver Jesus vindo, né? Viram ele vindo sobre as águas, só que eles ficaram com medo, porque eles pensaram que era um fantasma. Todo mundo teve medo, tá, gente? Todo mundo que estava no barco ali teve medo. Então eu quero dizer para você, como eu falei no começo do vídeo, ter medo é normal. Porém, entre eles, teve um homem que fez algo diferente. Ou ele ficava como os outros, com medo ali no barco, e deixava que o medo tomasse conta de toda a situação e todo o seu ser, ou ele tinha a opção de vencer esse medo. E ele escolheu vencer esse medo. E ele olha para Jesus, esse homem a qual chama-se Pedro, e vai dizer assim: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo por cima das águas. Aí Jesus fala assim para ele: então você vem, vem. Aí Pedro vai fazer o quê? Ele vai descer e vai ter com Jesus. Só que nesse intermédio de tempo, vamos já dizer aí que Pedro já está vencendo o medo. Aqui Pedro já é um vencedor, porque ele venceu o medo e foi, desceu. Então já é um motivo de comemorar, né? Então vamos lá, você que está passando essa situação aí, mas decidiu: eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu não vou deixar as coisas do jeito que está aqui. Embora esteja acontecendo, todo mundo ao meu redor está com medo, ninguém sabe o que fazer, eu tenho que tomar um jeito aqui, uma posição, e eu vou me posicionar e eu vou ir ter com Jesus. E talvez você está com medo do que as pessoas vão falar, de você dar um passo a mais, né, para Jesus, fazer algo a mais por Ele. Não tenha esse medo, querido. Vá. E aí o que acontece? Ele vai. Quando Pedro vai ter com Jesus, a Bíblia vai dizer que ali ele teve medo e começou a afundar. E talvez o seu medo é esse. O seu medo é tomar uma decisão. O seu medo é ir talvez ter com Jesus. E o que as pessoas vão falar? O que vai acontecer, né? E o medo começa a vir sobre a sua vida. E já prestou atenção que parece que o medo ele vem acompanhado da dúvida?
Porque a pessoa ela sente medo e aí começa a duvidar das coisas. Ela quer ir, mas no meio do caminho vem a incerteza e aquilo quer brecar ela, quer parar ela. E aí o que acontece? Nesse momento que Pedro ele teve medo, começou a afundar. E se o seu medo é começar a afundar como Pedro afundou, eu quero dizer algo para você aqui. Quando Pedro começou a afundar, a Bíblia vai dizer que ele disse assim, ó, Senhor, socorre-me. Ele pediu socorro ao Senhor. Então aqui que está o segredo. Você dá o passo, você anda. E se não der certo? Irmãos, se não der certo, você clama por Jesus. Se não der certo, você chama Jesus. Se você for e der certo, glória a Deus, aleluia. Chama Jesus para comemorar. Comemora com Jesus. Porém, se der errado, você chama Jesus para te socorrer. E foi isso que Pedro fez. Chamou o Senhor para socorrer ele. E aí o que acontece? O Senhor estende a sua mão, tira ele ali, né? Levanta ele porque ele estava submergindo. O Senhor levanta ele e fala para ele assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entenda que Jesus não falou assim para ele, ó. Presta atenção nisso aqui. Jesus não falou para ele: por que teve medo? Não, Jesus falou para ele: por que duvidaste? No texto que nós lemos aqui, né? Vou até ler de novo com vocês, ó, no 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus não falou por que teve medo. Porque medo todo mundo tem. Agora a dúvida, querido. Como Deus vai agir na dúvida? Deus age na certeza, Deus vai na certeza, Deus não tem dúvida. Deus tem certeza das coisas e Ele tem uma certeza para a sua vida. E a certeza é que Ele é com você. E Ele levanta Pedro, quando Ele levanta Pedro ali, imagina só, Ele levantou Pedro, e aí a Bíblia vai dizer que agora eles vão para o barco, e o vento ele se acalma, e aí os discípulos vão adorar Ele ali no barco, certo? Os discípulos vão adorar e vai dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas agora eu quero ir para o final aqui, e resumir e trazer uma explicação sobre a sua vida. Veja bem, que Pedro já vivenciou um milagre por ter andado sobre as águas para ir ter com Jesus, por ter escolhido vencer o medo. Ele vence o medo e vai ter com Jesus. Só que no meio do caminho, o medo voltou. Então, é natural também quando você dá um passo a mais para algo novo na sua vida, ainda que você esteja com medo. Vou vencer o medo. Aí você vence o medo, dá um passo a mais. E no meio do caminho parece que as coisas começam a não ir tão bem. Isso é normal também acontecer. Porque as coisas aconteceram assim com Pedro. As coisas não começaram a ir tão bem. Só que nesse momento ele gritou por socorro. Então você grita por socorro. Não é porque não começou a ir tão bem. Então eu tomei a decisão errada. Escolhi ir para Jesus. Escolhi ter essa nova vida. E as coisas parecem que não estão fluindo. Calma. Grita por socorro. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responderei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí olha só, Pedro clama por Jesus, Jesus vai levantar ele. Aí olha só que história linda. Venceu o medo, foi ter com Jesus. Começou a afundar, mas vivenciou o milagre de andar sobre as águas, certo? Aí tá todo mundo lá no barco, glória a Deus e aleluia. Aí olha só, depois disso, os discípulos poderiam dizer assim, ó: eu conheci um homem que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ainda que afundou por um momento, mas ele andou sobre as águas. Ele foi ter com Jesus. Mas dos discípulos, vai ter um que vai dizer, pode dizer assim, né? Eu desci do barco e fui ter com Jesus por cima das águas. Eu vivenciei um milagre. E a conclusão aqui para nossas vidas é: até quando nós iremos ficar contando a história que os outros viveram? Até quando nós vamos dizer assim do testemunho dos outros que tiveram fé, que venceram seus medos e conseguiram alcançar grandes coisas na vida deles? Quem sabe é você hoje, que chegou a sua hora de contar o que você vivenciou com Jesus. Não só o testemunho do que as outras pessoas viveram, mas sim da sua história, de ter vencido seu medo, ter colocado essa fé em prática e ter conquistado grandes coisas. Então tome essa palavra para você aqui, que você possa compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Clique aqui no sininho e inscreva-se, tá bom? Clique aqui, no sininho para ativar todas as notificações. Deixe o seu like nesse vídeo.
Deixe aqui nos comentários assim, ó, eu vou vencer esse medo, tá bom? E compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E eu queria aproveitar e fazer uma oração aqui com vocês, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar com essa pessoa que está me assistindo aqui, Senhor. Que não venha ser apenas mais um vídeo, Pai. Que não venha ser mais alguns minutos que ela tirou para estar aqui na internet. Mas que venha ser um momento, Pai, onde ela escolheu mudar de vida. Um momento onde ela escolheu descer desse barco, seja ele qual for. Para tomar uma decisão de seguir ao Senhor. De tomar uma decisão de vencer esse medo, Pai. E começar a vivenciar uma história linda na vida dela, Pai. Toma ela em tuas mãos, se ela está no momento que ela avançou, mas parece que por algum motivo ela começou a afundar, levanta ela, Pai, em nome de Jesus, coloca essa pessoa de pé e coloque no coração dela que o Senhor é com ela, Pai, para que ela possa continuar e vivenciar aquilo que o Senhor tem reservado para a vida dela, em nome de Jesus. Toma posse, que Deus abençoe, em nome de Jesus.